sejam muito bem-vindos ao canal Física Nuclear e suas aplicações. Eu sou a doutora Lívia Barros e no vídeo de hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre radioatividade natural. Vem comigo então, let's go! A radioatividade natural é uma característica do planeta Terra desde o início da sua formação. Nosso planeta contém muitas espécies de radionuclídeos naturais em praticamente tudo: organismos vivos, rochas, solos, na água e na atmosfera. A principal contribuição para a exposição externa aos seres humanos provém da radioatividade natural presente em solos, especialmente devido à presença do radionuclídeo potássio 40 e os radionuclídeos provenientes das séries radioativas do urânio 238 e do tório 232. Em uma série radioativa, o nuclídeo pai decai para nuclídeo filho, que decai por sua vez e assim por diante, até que se alcance um produto final estável. Aqui nós temos a série radioativa do urânio 238. Uma coisa importante a ser frisada é que apenas os radionuclídeos com meias-vidas comparáveis com a idade da Terra e os seus produtos de decaimento existem em quantidade suficiente para contribuir significativamente para a exposição da população. Observamos que a meia-vida do urânio 238 é de 4,5 bilhões de anos. E o que é meia-vida? É o tempo necessário para os átomos de urânio 238 decaírem à metade de sua quantidade inicial. Dentre os radionuclídeos de destaque nessa série, temos o rádio 226, que tem meia-vida de 1.600 anos, e o radônio 222. O interessante do radônio é que ele, a temperatura ambiente, é um gás. Então, ele também contribui para uma exposição interna, porque um gás pode ser respirado. Então, ele é bem preocupante. A série do urânio 238 termina no chumbo 206, que é um isótopo estável do chumbo. Para explicar o decaimento alfa, vou usar como exemplo esse primeiro decaimento da série, onde o urânio 238 decai para o tório 234. Observamos que o decaimento predominante nessa série é o decaimento alfa, representado por essa seta vermelha para baixo inclinada. Também temos decaimento beta menos nessa série, que é representado por essa setinha vertical para cima. A partícula alfa é o núcleo de hélio. Então, quando o núcleo radioativo emite uma partícula alfa, ele perde 4 unidades de massa atômica e 2 unidades do seu número atômico. Por isso, aqui no exemplo, o urânio 238 decai para quem? Para o tório 234. Decaiu aí, perdeu 4 unidades de massa atômica e 2 unidades de número atômico. Lembrando que Z é igual ao número de prótons, que é o número atômico, ok? Continuamos com a série radioativa do tório 232. No decaimento, observamos também a presença de um radônio. Só que aqui é o isótopo do radônio que aparece é o radônio 220. Como observamos, é um processo de decaimento bem parecido com o que ocorre com a série radioativa do urânio 238. Eu usarei a imagem da série radioativa do tório 232 para explicar o decaimento beta-. Vou usar como exemplo, nessa série, o primeiro decaimento beta- que aparece, que é o do rádio 228, que decai por beta- formando o actínio 228. O que nós observamos no decaimento beta-? O número de massa permanece constante, há o surgimento, a liberação de uma partícula beta-, que no caso é um elétron,
E com isso, o que ocorre com o número atômico? O número atômico, ele acresce uma unidade. Então, em referência ao o nuclídeo filho tem uma unidade a mais de número atômico do que o nuclídeo pai. O produto final estável da série radioativa do Tório 232 também é um isótopo de chumbo. Aqui no caso, nós temos o chumbo 208. No Brasil, índices elevados de radioatividade de fundo são observados principalmente devido a elementos presentes em minerais de terras raras, por exemplo, na ilmenita, no rutilo, no zircão. E também na importantíssima monazita. No meu trabalho de mestrado, aqui minha dissertação, eu faço a análise da radioatividade natural das areias da praia de Camburi, em Vitória, no Espírito Santo, porque sou capixaba e fui para a USP fazer a minha dissertação lá, ok? Meu trabalho lá, eu utilizei detectores de germânio hiperpuro e a técnica de espectrometria gama para estar medindo a radioatividade natural das areias e fazendo uma análise radiológica sobre as areias. Quem tiver interesse, vou deixar na descrição do vídeo aqui um link para fazer download gratuito da minha dissertação. A radioatividade natural é reconhecidamente a maior fonte de exposição a radiações ionizantes para a população mundial. Cerca de 87% da dose recebida pela humanidade é devido a fontes naturais de radiação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilha, comenta e vamos lá! Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau!